Olá, tudo bem? Estamos novamente aí nos seus lares, continuando com as aulas de geopolítica, e hoje nós vamos estar falando especialmente sobre um dos itens importantes dos vestibulares e principalmente PSS, que é os blocos econômicos. Se você prestou atenção nos primeiros vídeos da aula de geopolítica, especialmente o primeiro, no finalzinho da aula eu falei para vocês que nesse processo de globalização nós temos vários desdobramentos e um deles são os blocos econômicos. Na segunda aula eu falei ainda que de uma forma meio contraditória esses blocos econômicos convivem com a ideia da globalização. A ideia do global, né? Todo o mundo. Porém, países influenciados por grandes companhias acabam tentando puxar para o seu ladinho, né? Criando e fortalecendo os mercados regionais. Tudo bem? Então, essa é a ideia desse conceito dos blocos econômicos. E é muito importante você tomar bastante cuidado com essa aula, porque o nome é bastante tendencioso, né? Falar econômico, parece que não vamos abordar outros aspectos. Mas nós temos o que nós chamamos de etapas integracionistas. E essas etapas, dependendo do grau, né, de cada bloco econômico, ele vai ter uma pegada diferente, né? Claro que por trás disso, o ponto principal, como sugere o nome, são as questões econômicas, tá? Tudo bem? Vamos lá. Os países perceberam que a formação de blocos econômicos pode trazer vantagens competitivas. Como assim? É muito melhor eu negociar enquanto bloco, ou seja, ter vários países com um acordo pré-estabelecido, do que negociar enquanto o Brasil sozinho. Então é questão de lógica de mercado. Se eu vou falar em nome de 5, 10, 20 países, o respeito, né, a maneira como eu vou ser recebido e a negociação, a maneira como vai ocorrer, provavelmente vai ser outra, né? Então é uma maneira de você se fortalecer enquanto nação, enquanto mercado regional, frente aos desafios impostos dessa globalização. Em um cenário de ampla concorrência, além de garantir maiores ganhos econômicos, tais grupos se tornaram uma prática comum a partir da década de 90. Ou seja, voltamos à nossa primeira aula. Com o desfecho da União Soviética, com aquela nova ordem polar, né, multipolar, nós temos uma nova configuração que visa um modelo extremamente capitalista. Aquela ideia capitalismo-socialismo literalmente vai para água abaixo. Porque os países até então socialistas, entre eles a própria China, nós temos um país, dois sistemas, como nós costumamos falar, né? O governo se diz ainda socialista, mas a economia é extremamente capitalista. Então, a grosso modo, nós estamos falando de um modelo capitalista no mundo. Um capitalismo, hoje brinca, selvagem, né? Onde as empresas visam lucro acima de tudo, independente do que possa, às vezes, até acontecer, né? Nós temos uma lógica mundial, uma conexão, né, através principalmente das telecomunicações, mas vale a pena ressaltar que ainda as grandes mercadorias, pelo peso, né, pela logística do mundo, vai ser transportada especialmente pelos oceanos, né? Então nós temos que pensar a nível mundial. O item bacana quando você fala sobre blocos econômicos é que inicialmente os primeiros processos integracionistas, ou seja, os primeiros blocos econômicos, foi negociado com os países vizinhos. Ou seja, uma questão física mesmo, né? A questão ali de você fazer fronteira, de você facilitar as trocas comerciais. Só que a lógica mudou, né? Que você não precisa ficar mais restrito às áreas de fronteiras, porque nós temos e vivemos cada vez mais intensamente isso, as melhorias dos transportes, nas telecomunicações. Então, nós conseguimos acordos internacionais. Então, esses blocos econômicos, na versão do século XXI, por que século XXI? Porque na década de 90, a boa parte desses blocos eram países vizinhos apenas. Hoje nós temos exemplos de blocos econômicos com países presentes em vários continentes, mostrando que a lógica desse século vai ser muito mais intensa na questão econômica. Tudo bem? Nós podemos ter uma visão de mundo assim,
simplesmente sem ideia de países, aí nós vamos estar confrontando a ideia de globalização, o mundo é um só, viva intensamente, acabe as fronteiras, mas de outro lado nós temos a ideia dos blocos econômicos, que é se fortalecer em alguns aspectos. Então nós vivemos grandes contradições no mundo. Alguns que sugerem o lado bonito, que vai acabar as fronteiras, que as pessoas vão ser por exemplo, um cidadão europeu, não necessariamente nascer na Alemanha, na Inglaterra e assim por diante, e aquelas pessoas que vão pensar principalmente nas questões financeiras em primeiro plano. Para isso, mais uma dica, como eu fiz na outra aula para vocês, de um mapa mental, né? Aqui já é uma forma mais evoluída, né? Falando ali de conceitos de blocos econômicos, citando os exemplos, os tipos, os processos integracionistas que eu vou abordar nessa aula, né? Mostrando um outro exemplo para vocês, como que vocês podem de repente estar organizando os conteúdos de vocês lá, tudo bem? Aqui nós temos exemplos dos blocos econômicos, aqui a PEC, lembrando que a origem, né, dessas siglas normalmente vem do inglês, então traduzindo aqui, né, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, o Mercosul, né, dispensa a tradução direto, o NAFTA, que na língua portuguesa, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, e o símbolo aqui, a bandeira da União Europeia, tudo bem? São alguns exemplos, né, ali. Essa aula eu vou abordar principalmente as etapas integracionistas e citar rapidamente algumas possíveis dificuldades, especialmente na europeia. Outra aula, a gente vai falar de cada bloco econômico, com características, com detalhes, tudo bem? Então nós temos aqui, presta muita atenção, cola nesse slide. Esse slide é um grande resumo, basicamente, dessa aula, né? E é um tema que cai sempre, em PSS, enfim, fique esperto. Então nós temos as etapas de formação, processos integracionistas, existem várias denominações. A número 1 é a Zona de Livre Comércio, também conhecida como Área de Livre Comércio. Então no primeiro processo integracionista, um bloco econômico, ele vai reduzir ou até mesmo eliminar algumas tarifas alfandegárias. O que se entende por isso? Impostos, tudo bem? Presta bastante atenção para não me tornar repetitivo, que a ideia desses blocos econômicos, eles se mantêm, tá? Como assim? Então, a partir do momento que eu chegar na segunda etapa, eu herdo a característica do primeiro e acrescento algo. Quando eu chegar na terceira etapa, por exemplo, eu vou ter herdado a primeira e segunda e acrescento algo, e assim por diante, tudo bem? Então, presta bastante atenção nisso. Então, essa área, ou Zona de Livre Comércio, que é a primeira etapa, ela pega praticamente todos os exemplos de blocos econômicos. Como assim? Quase todos os exemplos de blocos econômicos. Então eu posso pegar o exemplo da PEC, do NAFTA, esses dois primeiros aqui estão na primeira etapa, tudo bem? O exemplo citado aqui no slide é o NAFTA, ou seja, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Isso é importante porque o NAFTA, né, inicialmente, ele é formado, né, constituído por 3 países, Estados Unidos, o Canadá e o México. Presta bastante atenção nesse exemplo. Se acha que os Estados Unidos vai querer abrir a sua fronteira, principalmente para a população mexicana, você que acompanha as notícias ao longo dos anos, você sabe que, a grosso modo, é o contrário, né? Fechar, isolar, dificultar ao máximo a entrada de pessoas, independente se são mexicanos ou latino-americanos, a grosso modo, que vão querer entrar, especialmente nos Estados Unidos. É isso que nós vivemos, é isso que nós ouvimos na notícia, né? Então, quando você fala que esses 3 países têm um acordo econômico, eles estão na primeira etapa. Presta atenção, eles não vão querer evoluir, você passar as etapas, porque as outras etapas vão discutir as questões sociais, vão discutir a questão ali da população, o processo integracionista pleno. Se acha que os Estados Unidos da vida vai querer fazer isso, então essa ideia de bloco econômico ela é muito interessante, porque as pessoas olham, estudam rapidamente esse assunto e vão achar que parece que avançando as etapas, você evolui dando a entender que é um país mais desenvolvido ou não. Não necessariamente acontece isso. Por isso que já estou citando esse exemplo dos Estados Unidos no início da aula, para deixar claro para vocês que vai depender muito de interesses, né? O que se tem por trás disso aí. Estados Unidos, em segundo plano, o Canadá, obviamente, tem muito interesse em quem? No México. Aproveitar os seus recursos naturais,
a mão de obra barata, né? Polui lá, né? Deixar os resíduos de modo geral lá, né? Então, nós temos várias situações que, especialmente os Estados Unidos, vai querer aproveitar dessa população mexicana, tudo bem? Vale a pena destacar porque desde a primeira grande conferência mundial do meio ambiente, né, na década de 1962, lá em Estocolmo, na Suécia, a lógica do mundo começou a mudar vagarosamente. Então, essas empresas mais poluentes, que exigem grandes recursos naturais, os Estados Unidos, o que fez? Tentou transferir depois, na sequência, para países como o México, né? Porque polua lá, que aproveita a mão de obra deles, barata, enfim, e não necessariamente somente em território dos Estados Unidos, tudo bem? Então, a primeira etapa aqui, deixar muito claro que visa a redução e o sonho, vamos dizer assim, é a eliminação das tarifas alfandegárias. Guardem para não esquecer os impostos, né? A segunda etapa é uma união aduaneira. Guarda bem ela, porque é o exemplo do Mercosul. Tá? O Mercado Comum do Sul, a sigla Mercosul, que o Brasil, né, inicia desde 1991, está na segunda etapa. E o nome engana, porque repare que existe uma terceira etapa chamada Mercado Comum. Então, quando você estuda isso rapidamente, Mercosul, Mercado Comum. Então, acho que o Mercosul está na terceira etapa. Errado. O Mercosul está na segunda etapa, chamada de União Aduaneira. Vamos lembrar, para chegar na segunda etapa eu tenho que ter feito razoavelmente bem, vamos dizer assim, os aspectos da primeira etapa, reduzir ou eliminar impostos. Aí eu avanço para cá. E o item marcante da segunda etapa é uma sigla maiúscula chamada TEC, Tarifa Externa Comum, beleza? E por que isso é importante, né? Então, tarifas de negociações com terceiros. Então, os países integrantes do Mercosul, Brasil, Argentina e tal, eles vão ter algo tabelado, padronizado para os países de fora. Sei lá, um país lá da Europa, ou até o bloco europeu, né, a própria China. Se for negociar com a ideia do Mercosul, vai entrar nessa tabela. Você vai uniformizar isso aí. Então, ele vai dinamizar as questões comerciais entre o Mercosul, no caso, e os demais locais. Tudo bem? Então, lembrar da TEC, Tarifa Externa Comum, e o grande exemplo da União Aduaneira, que a segunda etapa é o Mercosul. Na terceira etapa, nós temos o que chamamos de Mercado Comum. Lembrando que agrega tudo isso aqui, ou seja, reduz ou elimina as tarifas alfandegárias, eu tenho a TEC, a Tarifa Externa Comum, e aí eu tenho um item bacana, que é a livre circulação de mão de obra, capital e serviço. Tome muito cuidado que resumos que a gente vê na internet, muitos autores, né, ou até professores aí, colocam como exemplo a União Europeia. Toma muito cuidado porque a União Europeia já passou dessa etapa. E atualmente nós não temos nenhum exemplo no mundo nesse terceiro item chamado Mercado Comum. Naquela época, o que nós chamamos hoje de União Europeia, se chamava Mercado Comum. E aí sim fazia parte desse item, né? Então já passou dessa etapa, tudo bem? Avançando aqui, nós temos a União Econômica e Monetária, a quarta etapa. Então você tem o somatório de tudo aquilo lá, a integração política e econômica avançada e a adoção de uma moeda comum, única. No caso da União Europeia, que é o único bloco econômico que está nessa quarta etapa com a criação do euro. Tudo bem? Então são os processos integracionistas, ok? Vamos deixar um exemplo bem fácil para vocês guardarem, uma brincadeira aqui entre nós aqui, né? A primeira etapa é uma versão quando você fica com alguém, beleza? Você está numa festa, uma balada lá, você ficou com alguém. Uma ficada, uma coisa rápida ali e tal. Opa, você percebeu que aquilo, né? Você gostou da pessoa, se interessou e de repente você resolveu investir na pessoa, como a gente brinca, né? Rolou aquela química, assim por diante. Então, qual que seria a evolução disso aqui? Essa segunda etapa, além da ficada, vai ser basicamente o quê? Um namoro, né? Então, essa união aduaneira vamos guardar como se fosse um namoro, beleza? O negócio ali já está, ficando mais sério. Mercado comum, vamos colocar aqui como um noivado, beleza? E essa última etapa do slide, a união econômica e monetária, seria o casamento. Com esse exemplo simples, repare que até chegar num casamento, normalmente se passa
vários períodos. Períodos bons, em sua grande maioria, e às vezes momentos que não são tão bons, né? Fruto da nossa vida e assim por diante. Isso vai acontecer, obviamente, nessas grandes instituições, nesses blocos econômicos. Nós temos vários acordos, nós temos grandes negociações, até chegar num grande exemplo da quarta e última etapa, que seria o meu exemplo de um casamento, da União Europeia. Tem como deixar de ficar casado? Tem. Nós vamos mostrar aí na sequência que nós temos outras opções. Tudo bem? Então, só para vocês visualizarem. Eu trouxe na sequência do slide uma análise de um outro autor, que é rara, tá? Então, só para vocês saberem que existe, que seja diferente. Normalmente não aparece a zona de preferência tarifária e já vem na sequência, como eu abordei com vocês. Zona de livre comércio, União Aduaneira, Mercado Comum, União Econômica e Monetária. Tudo bem? Só que para chegar nessa quarta e última etapa aqui, ó, União Econômica e Monetária, eu preciso do quê? Estruturas supranacionais. Então, por exemplo, a União Europeia tem um Banco Central Europeu, tem o Parlamento Europeu, né? Então, são coisas que não se cria, não são meramente prédios construídos, e sim acordos firmados ao longo de décadas, né? Negociações econômicas, ajustes financeiros, políticos, sociais, ou seja, demorou décadas, né, para chegar nessa etapa lá. Tudo bem? Algumas dificuldades, né, existentes especialmente nesse bloco denominado de União Europeia. Alguns autores, que não aparecem nos slides, sugerem uma quinta e última etapa, que seria a integração econômica e social. Lembrando que são alguns autores. Então, quase que um sonho, né, é que as fronteiras dos países, vamos pensar no caso da Europa, né, ou pelo menos da União Europeia, os países integrantes desse bloco, a ideia final seria literalmente desmanchar a ideia das fronteiras e ele ser um cidadão europeu. Isso, para muitos, é um sonho. Um sonho que alguns, né, tiveram e idealizaram ao longo dessas décadas. Mas nós temos hoje inúmeras dificuldades. Entre elas, a xenofobia. Então eu já fiz questão de colocar uma definição, para você olhar com calma, né? O medo, a aversão ao estrangeiro, às pessoas e até mesmo às mercadorias. Sem dúvida, uma das grandes dificuldades de você pensar uma Europa dos últimos anos. Muitas pessoas têm isso, né? Praticam a xenofobia, a aversão ao estrangeiro, não somente alguém da Europa, ou até mesmo da África, da Ásia, né? Inúmeras guerras, migrações, né? Refugiados, de modo geral. Então, várias coisas importantes para serem lembradas aqui. Mais recentemente, nós temos um outro termo, né? Que é a islamofobia, ou seja, a questão islâmica no mundo. Principalmente depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, a lógica, né, por trás do mundo árabe, né, o mundo muçulmano, mudou para algumas pessoas ou até mesmo alguns países. Então, o que nós temos hoje, principalmente dentro da Europa, infelizmente, é que tem grupos, pessoas que praticam isso aqui, né? Discriminam, isolam, não querem, basicamente, as pessoas praticantes do islamismo, né, existentes nessa área. E um outro exemplo de grande dificuldade, ainda envolvendo a ideia da atualidade, é a saída do Reino Unido, da base da União Europeia. Um dos países, né, que deram a base da sustentação desse bloco econômico, né, desde o início, desde, né, a base de tudo. Né? Então vale a pena destacar tudo isso aqui. Processo cansativo, né, e que vem se estendendo, né, já essa discussão ao longo de já alguns anos. Tudo bem? Então é essa noção que eu gostaria de deixar claro para vocês. Tudo bem? Então, um grande abraço, espero que tenham visualizado, estudem com calma, né? Repassem, são aulas mais densas, são aulas mais pesadas, né? Com vários itens sendo mostrados. Então repasse com muita atenção, com muita calma, com muita paciência, que vai dar tudo certo. Tudo bem? Um forte abraço para vocês, tudo de bom. Tchau, tchau para vocês.